Análise de Ituano 0, São Paulo 1, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Ituano entra no jogo numa base de um 4-2-3-1, só que ele passa quase que 70% do jogo se defendendo no 4-4-2, com a subida do Persson junto com o Quirino lá em cima, formando esse 4-4-2. Passa quase que o jogo inteiro assim. E aí nas poucas vezes que o Ituano consegue atacar, e aí no segundo tempo, já por fim do jogo, ele consegue atacar definitivamente, né? O Persson é o meia centralizado, Quirino centraliza, os dois pontas sobem pelo meio, tanto o Cavaleira e o Paulo Vitor, e os dois laterais sobem, né? Pacheco e o Jonathan, formando mais ou menos esse time ofensivo do Ituano, nas poucas vezes que ele consegue ir para o ataque contra o São Paulo. Só que ele passa o jogo inteiro defensivo no 4-4-2, então vamos deixar aqui o time no 4-4-2 do Ituano. O São Paulo entra no jogo numa base de um 4-3-3, né? Dá para se dizer. Time que se defende com o Luciano e o Alisson voltando uma linha de 5 aqui atrás, pelo menos foi o que eu entendi, uma linha de 5 aqui atrás. Então 4-5-1, esse é o time defensivo do São Paulo. E ofensivamente, o São Paulo vai subindo, vamos supor a saída de bola do São Paulo, tá? O Alisson sobe pela ponta e o Luciano vai subindo junto com o Marcos Paulo, né? A partir desse 4-3-3, você tem aqui a saída de bola em que o Nestor já começa a flutuar nessa saída de bola. Ele está aqui pelo meio, ele entra aqui nessa linha de 4 pela esquerda, às vezes ele entra lá pela direita e, aliás, no segundo tempo ele tem uma chance aqui pela direita nesse momento, né? Então o Nestor já está flutuando nesse momento, mesmo com o São Paulo ainda subindo para o ataque. Os laterais nem subiram ainda, né? E aí quando o time começa a subir para o ataque, começa a passar a linha de campo aqui do meio de campo, o Caio Paulista acaba subindo lá pela ponta para jogar junto com o Alisson. E pela direita aqui, primeiro o Gabriel Neves sobe lá pela ponta, na ausência do Rafinha. E quando o Rafinha sobe, o Rafinha vai e ele pega a recomposição do Rafinha, o Gabriel Neves, né? E aí nisso, você vê que tem um campo inteiro aberto para o Nestor. Então o Nestor fica flutuando aqui pelo campo, junto com o Marcos Paulo. Então Marcos Paulo, ficam flutuando pelo meio campo, enquanto o Luciano fica mais fixo. Então você tem o Nestor aqui flutuando pelo meio, o Marcos Paulo flutuando pela meia esquerda e centroavante ao lado do Luciano, e o Rafinha lá pela ponta direita. Então esse é mais ou menos o time ofensivo do São Paulo, né? O Gabriel Neves, Nestor, Pablo Maia e essa linha de 5 aqui na frente, os dois zagueiros. Esse é o início do jogo, pelo menos, né? Primeiro tempo, cara, só dá São Paulo, né? São Paulo, assim, faz um primeiro tempo muito bom, assim, um jogo de time grande contra time pequeno, definitivamente. Só dá São Paulo joga, domínio total, Ituano só se defende. E nos primeiros 30 minutos, o São Paulo cria 4 chances de gol, acaba não conseguindo fazer gol, né? Tem ali primeiro o Nestor, um chute fraco na área, cara a cara com o goleiro. Depois uma porrada ali do Pablo Maia de longe. Depois o Nestor também tem um chutaço de longe. Depois o próprio Nestor também recebe um passe ali espetacular do Gabriel Neves. E na hora do chute ele é travado na pequena área ali também. Essas são as 4 chances do São Paulo no primeiro tempo. A partir aqui dos 30 minutos, aos 34, vem uma mudança no Ituano. Sai aqui o Jonathan, lateral esquerdo, para a entrada do Mário Sérgio. E assim termina o primeiro tempo, né? Dos 34 até o fim do primeiro tempo, nada acontece, é o São Paulo tocando bola, mas sem criar muita chance de gol. Termina o primeiro tempo 0-0 no placar. Intervalo do jogo, só para te lembrar aqui de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é muito importante, tá? Segundo tempo. Segundo tempo continua com o São Paulo melhor, tocando a bola, Ituano só se defendendo, na mesma circunstância do primeiro tempo. E nos primeiros 10 minutos, o São Paulo tem 2 chances, né? Uma ali pela direita do Nestor, como eu falei, né? Quando ele está aqui pela direita, ele tem um chute ali que o goleiro faz defesa. E uma chance da entrada da área do Alisson também, que o goleiro defende. Aos 11 minutos, mudança no Ituano, 2. Sai o Pacheco, lateral direito, para a entrada do Thiaguinho, lateral por lateral. E sai o Rafael, zagueiro, para a entrada do Marcel, zagueiro por zagueiro. E aos 16 minutos, vem a mudança que muda o jogo, né? Porque sai o Gabriel Neves para a entrada do Rato. O Rato entra na posição do Rafinha nesse momento e o Rafinha agora volta para ser o lateral direito. E aí com isso, o que acontece? O São Paulo é um 4-2-4, que sobe para o ataque com o Caio Paulista pela esquerda, formando um 3-2-5. Esse é o time ofensivo do São Paulo agora. E com 1 minuto em campo, o Rato faz o gol dele, o golaço ali aos 17 do segundo tempo, chutaço no canto ali de longe, 1-0 São Paulo aos 17. Só que o problema é que depois desse gol o jogo fica morno, né? O jogo fica equilibrado, o Ituano começa a jogar a bola, né? E nada vai acontecendo.
Aos 30 minutos, mudança no São Paulo e o São Paulo começa a se defender, né? Sai aqui o Luciano para a entrada do Michel Araújo e sai também o Rafinha para a entrada do Orejuela. Só que aí nesse momento agora o São Paulo começa a descer a linha de jogo para formar aqui um 4-4-2. O São Paulo agora não só se defende, mas começa a se defender mais do que atacar. E o Ituano começa a atacar, né? Então volta aqui o time naquele formação ofensiva, como eu falei, a partir aqui dos 30 minutos. E o detalhe é que nesses 30 minutos específicos aqui, a defesa do São Paulo ainda é um 4-4-2, com aqui o Marcos Paulo e o Michel Araújo, né? aqui na frente. Aí, 9 minutos depois, aos 39, vem a mudança no São Paulo para a saída do Alisson. Sai o Alisson e entra o Luan. E aí o Luan fecha a casa, né? Bota mais um volante aqui, Nestor, Pablo Maia e Luan. Nisso, a princípio, o Marcos Paulo cai aqui pela ponta esquerda e o Michel Araújo fica lá na frente. Só que dá 5 minutos eles trocam de posição, né? Então lá para os 40 eles trocam de posição. E aí, nesse fim de jogo aqui, o Ituano tem 2 chances de gol, que são as únicas chances dele no jogo. Uma de cabeça e outra aquele cruzamento ali do Rafael Silva, que vai em direção ao gol e o Rafael tira. E o Rato tem a última chance do São Paulo de matar o jogo ali, ele acaba chutando para fora e assim termina o jogo. O Ituano teve 2 chances de gol, as 2 no fim, aí já nos acréscimos. O São Paulo teve 8 chances de gol. Acho que o São Paulo fez um ótimo jogo até os 20, até o gol, né, dá para se dizer. Depois do gol ali o jogo ficou meio ruim ali, nada mais aconteceu. Destaque do jogo, cara, eu vou dar 4 jogadores do São Paulo, tá? Acho que o Nestor e o Pablo Maia jogaram muita bola. O Gabriel Neves também, os 3 meias titulares. E o Marcos Paulo também entrou muito bem, jogou muito bem. Para mim, esses são os destaques do jogo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do São Paulo, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo, que isso me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!